Olá, crianças, tudo bem com você? Nós estamos de volta para a nossa aula de matemática. Nós estamos estudando sobre medidas de comprimento. Na aula anterior, nós vimos alguns instrumentos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para medir. Você lembra ainda quais são? Nós podemos, no nosso dia a dia, principalmente vocês na sala de aula, podem usar a régua, né? Também nós utilizamos, né, a fita métrica para medir. Vimos também que outro instrumento é a trena, né, que nós utilizamos muito para fazer medidas. E nós vimos os valores correspondentes, o que cada unidade de medida que nós utilizamos no nosso dia a dia corresponde. Acompanha comigo aí na telinha. Nós vimos que 1 metro, ele corresponde a 100 centímetros, ou seja, se eu tiver uma extensão de 1 metro, ele vai corresponder, vai caber dentro de 1 metro, vai corresponder a 100 centímetros. Nós vimos que 1 centímetro, ele vai ter 10 milímetros, né, dentro de 1 centímetro. E vimos que 1 metro também, ele corresponde a 1000 milímetros, dentro de 1 metro vai ter 1000 milímetros, né? Que são aqueles tracinhos menores que eu mostrei para vocês nas réguas. E 1 quilômetro, nós vamos ver que tem 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro corresponde, é igual a 1000 metros, né? E 1 metro corresponde a 100 centímetros. E 1 centímetro corresponde a 10 milímetros, certinho? Lembrando de tudo isso, nós também precisamos saber que para a gente fazer as nossas medidas, nós precisamos medir, né? Nós vamos medir altura, largura, tamanho, espessura, a distância, né? São essas formas que a gente pode medir. Por exemplo, eu quero saber a altura, né, desse quadro. Então, eu vou pegar e vou medir. Aqui tem 50 centímetros. Mais 37 centímetros, deu 87 centímetros, né? Então, eu vou medir a altura. Vou medir também a espessura dele, ó. Por exemplo, ele tem aqui, ó, de espessura 2 centímetros. Vocês não conseguem ver, né? Mas dá para ver. Então, nós temos a espessura, temos o tamanho dele, né? Uma mesa, ela tem altura, ela tem o tamanho que ela ocupa, né, o espaço que ela ocupa, a largura dela, a altura dela. Então, tudo isso a gente pode medir em um objeto. Ou um espaço, como um quarto, uma sala, a cozinha, o seu caderno, né? A gente pode medir o seu caderno também. O caderno também tem espessura. Então, são várias medidas, várias formas que a gente tem de medir, certinho? E para ver se você entendeu tudo direitinho, a gente vai começar com as nossas atividades. Vem aqui comigo. Nós temos aqui, ó, para a gente saber quantos metros há em meio quilômetro. Quantos metros será que nós vamos ter em meio quilômetro? E aí, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Se 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, quanto será que vai ter? Meio. A metade, não é isso? Qual é a metade de 1000? 500, professoras. Muito bem. Então, eu vou ter 500 metros, né? 1 quilômetro corresponde a quanto? Nós acabamos de dizer, né? 1000 metros, professora. E 1,5 quilômetro, eu vou ter 500 mais 1000, né? Porque é 1,5 quilômetro. Então, logo, eu vou ter 1.500 metros, certinho? E agora? E em milímetro? Quantos milímetros há? Em meio centímetro. Lembra quanto que é 1 centímetro? 1 centímetro corresponde a 10... 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. E meio, qual a metade de 10? 5. Então, nós vamos ter 5, meio centímetro vai ser 5 milímetros, não é? E 1 centímetro
a gente já sabe, né, que nós acabamos de falar. Vai ser 10 milímetros. E 1,5 centímetro, aí eu vou juntar 1 mais meio, porque 1 não é 10, 1 centímetro é igual a 10 milímetros, e meio não é igual a 5, então eu vou ter 15, porque 10 mais 5 vai ser 15 milímetros. Muito bem. Lembrando dessas informações, para a gente não esquecer que 1 metro, né, ele corresponde a 100 centímetros. Quanto corresponde 1 centímetro? 10 milímetros. Então, essas coisas a gente precisa saber. E 1 quilômetro? A 1.000 metros, não é isso? Então, agora vamos fazer continuando nas nossas atividades. Olha só, vamos ler aqui comigo. Carlos verificou pelo computador que a distância de sua casa até a casa de sua avó é de 2 quilômetros. Quanto? 2 quilômetros. Qual é a distância em metros da casa de Carlos até a casa de seu avô? É do seu avô, né, crianças? Então, aqui, o que eu preciso analisar aqui? Quem está nessa situação problema? Carlos, né? Então, Carlos, ele está envolvido aqui. Quem mais? O seu avô, né? O avô dele. Então, o que está falando aqui nessa situação problema? Que ele verificou, ele observou, né? Ele descobriu alguma coisa assim. Ele olhando pelo computador, que agora tem, né, o mapazinho, ele percebeu que a distância da casa dele até a casa do avô dele é de 2 quilômetros. O que eu preciso solucionar aqui nessa situação problema? Qual é a distância em metros? Quanto que é 2 quilômetros em metros, né, da casa de Carlos até a casa do seu avô? Então, crianças, lembram aqui, olha só, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, não é isso? Quanto que vai ser 2? É essa a pergunta. Se 1 é 1.000, 2 vai ser quanto? Muito bem, 2.000. Vai ser 2.000. Então, qual vai ser a nossa alternativa aqui? Letra A, as alternativas que nós temos. 20. Letra B, 200. Letra C, 100. Letra D, 2.000. Letra C, aliás, 1.000, né? E letra D, 2.000. Então, qual dessas alternativas vai ser a nossa resposta? Só pode ser a letra D, porque nós acabamos de lembrar que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. E 2 quilômetros só pode ser 2.000 metros. Então, a nossa alternativa é a letra D, não é isso? Muito bem. Vamos agora para a nossa outra questão. Olha só. Paulo usou uma régua para medir o comprimento de um parafuso. Observe a ilustração e responda. Qual a medida obtida por Paulo? Aí nós temos aqui um parafuso, ó, e temos aqui uma régua embaixo, estão percebendo? O que nós vamos fazer? Perceba que o parafuso, ó, ele está do ponto zero. Estão vendo? Olha aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, ponto zero. E ele vem até onde? Olha só. Ah, esse outro ponto, né? Vamos contar aqui quantos tracinhos tem após o número 2, porque esse número aqui, ele corresponde aos centímetros. E o que está entre um número e outro são os milímetros. Então, aqui eu tenho 2 centímetros, vamos ver quantos milímetros tem. 1, 2, 3, e bem em cima, ó, eu afastei um pouquinho para vocês verem, ó. Vai estar o 4. Então, quantos centímetros vai ter aqui? 2,4, não é isso? Então, aqui, olha só, eu vou ter 2
né? 2,4. Certinho? Muito bem. Então, crianças, nós vamos fazer mais uma atividade. Vem aqui comigo. Essa daqui você precisa prestar um pouco mais de atenção. A distância da casa de Luísa à escola é de 435 metros. Quantos metros ela anda contando o caminho que ela faz de ida e volta? Olha só, vamos imaginar que aqui é a casa, né, de Luísa. Né? Tá falando aqui de quem? De Luísa. E o que que fala de Luísa? A distância, né, em metros da casa dela, que ela observou, até a escola. Observa, só que eu preciso saber quantos metros ela anda, contando o caminho que ela faz de ida e de volta. Aí aqui eu coloquei esse desenho para você observar. Imagina aqui que aqui é a casa dela. Aí aqui é o caminho que ela vai. Ela vai para a escola e ela volta para casa. E a pergunta é quantos metros ela anda, né? De ida e de volta. Quantos metros ela faz? Bem, se ela vai, primeiro caminho é, ela vai e ela anda 435 metros. Ela percorre essa distância. Quando ela volta, ela vai percorrer a mesma distância. Olha só. 435 metros. O que que eu preciso saber? Quanto que ela gasta no total. Então, a gente vai fazer um cálculo. Vem aqui comigo, olha só. Vamos fazer aqui embaixo. 435 mais 435, porque ela vai e volta. Então, ela percorre o caminho 2 vezes, de ida e de volta, né? 5 mais 5. Muito bem, 10. Sobe 1. 1 mais 3, eu vou ter 4. 4 mais 3, 7. Isso mesmo. 4 mais 4, 8. Então, o caminho que ela percorre de ida, né? De ida e de volta, vai dar 870 metros, porque ela vai e ela retorna, certo? Agora vamos, para a gente concluir, vamos fazer essa daqui. Olha só, a tradicional corrida de São Silvestre, que acontece todos os anos em São Paulo, tem um percurso de 15 quilômetros. A medida em metros desse percurso é, se 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, quanto que vai ser 15 quilômetros, criança? Muito simples, não é essa? Então, vai ser 15.000 metros. Onde está essa alternativa? Na letra D. Muito bem. E nós, né, vamos finalizar por aqui. E a gente se vê numa próxima aula. Gostou dessa aula? Quer rever novamente? Entra na plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e a outras. Até mais!